Trechos complementares. Cooperação entre encarnados e desencarnados. Solidariedade nos dois planos de existência. Assim, pela comunhão de pensamento, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por estes assistidos. As relações entre os mundos visível e invisível não são mais individuais, mas coletivas e, por isso mesmo, mais poderosas em proveito das massas e dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade que é a base da fraternidade. Cada qual trabalha para todos e não apenas para si, e trabalhando para todos, cada um aí encontra sua parte. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1864. Comunhão de pensamentos a propósito da comemoração dos mortos. A cooperação assistencial entre desencarnados e encarnados auxilia na efetividade do exercício caritativo espiritual. O magnetismo dos encarnados auxilia na assistência aos desencarnados. Na mensagem a seguir, André Luiz, ao observar a realização de tratamentos assistenciais aos desencarnados enfermos em uma reunião de encarnados, pergunta ao orientador Aniceto se tais tratamentos não poderiam acontecer em um ambiente simplesmente no plano espiritual. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução aos animais quando sentem a mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente. Ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E, designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por ora, não conseguiria imaginar. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, capítulo 48, Pavor da Morte. Palestra pública. Grande número de desencarnados assistem às preleções públicas. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres e, no entanto,
em nosso círculo o número de necessitados excedia de 200, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Os Mensageiros, capítulo 46, Aprendendo Sempre. Diversos desencarnados, ao assistirem às palestras públicas, são tocados pelos esclarecimentos evangélicos. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas que se postaram diante da Assembleia formando legião. Atencioso, Aulus notificou: são almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição, e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração, como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 4, Ante o Serviço. Culto do Evangelho no Lar. Reunião domiciliar de efetiva assistência aos desencarnados. Retornamos, Fernando e nós, ao lar de Ernestina, onde nos hospedávamos. Aquele era o dia reservado ao estudo espírita do Evangelho no lar, de alto significado para nossa anfitriã, para os participantes habituais quanto para nós outros também. A partir das 17 horas, começaram a chegar os desencarnados amigos que se associavam ao formoso labor. Procedentes de comunidades diferentes, o ensejo facultava reencontros felizes, conversações agradáveis, intercâmbio de experiências educativas, informações, notícias de familiares e afetos. A ocasião era propiciatória e muitos júbilos, inclusive, em razão das vibrações refazentes que ali se experimentavam. Verdadeiro santuário, o lar era o protótipo dos futuros ninhos domésticos, de onde se irradiarão harmonias para a humanidade. A dimensão física da sala de reuniões desaparecera, cedendo lugar a um espaço amplo e acolhedor, onde quase 100 de espíritos podiam se acomodar sem atropelos, embora os encarnados não devessem ultrapassar a 20. Às 19 horas deram entrada os primeiros sofredores desencarnados, sob carinhoso amparo de familiares zelosos, a fim de que se beneficiassem com a psicosfera reinante, ouvissem os estudos, recebessem as vibrações de paz e ânimo para o despertar, o prosseguir em confiança. Ao terminar, foram lidos os nomes dos pacientes, recomendados às orações e vibrações de saúde,
de paz, de equilíbrio. Os espíritos visitadores que se utilizavam do momento para aplicarem energias nos nomeados, dali retirando as forças para transfundi-las nos necessitados, deram início ao seu mister em atividade ordeira, silenciosa, responsável. Manuel P. de Miranda, Divaldo Franco, Trilhas da Libertação, capítulo 18, Prejuízos e Conquistas Espirituais. Passes magnéticos. O passe magnético auxilia tanto o encarnado quanto os desencarnados a ele vinculados. Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. André Luiz, Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, capítulo 19, Passes.